Fala pessoal, hoje como prometido trago para vocês uma questão teórica da SpaceX. Questões teóricas normalmente são um pouco mais difíceis, mas a gente vai aprender aqui bem detalhadamente como funciona. Antes de tudo, antes de começar a questão, eu gostaria de trazer para vocês um pouquinho da teoria. É algo pincelado. Na descrição sempre vai ter os canais de apoio, entrem lá e vejam teoria, exercícios, tudo à disposição dos senhores. Bom, essa pincelada que eu vou dar aqui sobre a teoria de conjuntos, ela é mais acerca dos símbolos, das simbologias, que a gente tem que ficar bem esperto quanto a isso. Mas vamos lá. Bom, eu peguei aqui dois conjuntos para ter como exemplo, o conjunto dos naturais e o conjunto dos inteiros. No conjunto dos naturais a gente representa pela letra N e dos inteiros a gente representa pela letra Z, tá certo? Conjunto dos naturais a gente tem 0, 1, 2, 3. Conjunto dos naturais não nulos. O que é um natural não nulo? Aliás, não nulo, ele é um símbolo. O símbolo de não nulo é um asterisco. Esse asterisco que os senhores estão vendo aqui. A única coisa que esse asterisco faz é retirar o zero. Por exemplo, 0, 1, 2, 3 é o conjunto dos naturais. Se a gente tem os não nulos, esse asterisco ele tira o zero da jogada e aí tu representa todos os números do conjunto menos o zero. Por exemplo, aqui, 1, 2, 3. Conjunto dos inteiros. A gente sabe que é do negativo ao infinito até o positivo ao infinito. Porém, a gente tem algumas simbologias acerca disso também. Essas simbologias elas podem estar em qualquer conjunto, seja nos racionais, seja nos inteiros, nos naturais, tanto faz. Eu só estou representando dentro de dois conjuntos aqui para facilitar e ficar mais rápido. Como eu disse, é só uma pincelada sobre a teoria, então não fique preso à teoria quanto a esse vídeo aqui, vá buscar mais informações. Gente, inteiros não negativos. A simbologia de não negativo é um positivozinho que fica embaixo da letra que simboliza qual conjunto. Quando ele tem esse símbolo de mais, ele está se referindo aos não negativos, inteiros não negativos, e aí os senhores vão representar sem os números negativos, colocando somente os números positivos. Lembrando que esse carinha aqui, o zero, ele não é nem positivo e não é nem negativo. Tomem cuidado com isso, porque o pessoal às vezes costuma errar, né? Inteiros não nulos, gente. Inteiros não nulos é a mesma coisa isso aqui, ó. Não nulos, eu disse para os senhores. Pode estar representado em qualquer conjunto. Entende? Pode estar representado em qualquer conjunto. É só um asteriscozinho que diz que é para os senhores retirar o zero desse conjunto. Então, inteiros não nulos. Aqui. Inteiros não nulos, a gente só vai retirar o zero. Ou seja, negativo ao infinito, até o positivo ao infinito, só que a gente não vê o zero aqui entre o menos 1 e o 1. A gente pode mesclar os dois. A gente pode ter a solicitação aí da gente representar os conjuntos dos inteiros não negativos e não nulos ao mesmo tempo, certo? Aí a gente vai ter, representando os não negativos, vai ficar somente números positivos. E não nulo, o zero não vai estar na jogada. Então, por exemplo, aqui vai ficar 1, 2, 3. Gente, depois nós temos os inteiros não positivos, que é representado por este menos aqui, que fica embaixo da letra, que representa o conjunto dos senhores, certo? Então a gente vai ter somente os números negativos na jogada. Lembrando que o zero sempre, ele está aqui escondidinho, porque até na hora de fazer eu esqueci de pôr ele, pessoal. É bem comum a gente esquecer, mas o zero não é positivo nem negativo, então ele está dentro. Só vai sair o zero quando for o asterisco, gente. Somente isso. Para finalizar essa parte da teoria aí, vamos falar um pouquinho sobre a representação em diagrama dos conjuntos numéricos. A gente tem o conjunto dos naturais, dos inteiros, racionais, dos irracionais. A união dos racionais com os irracionais nos dá o que a gente chama desse conjunto universo, que é o que engloba tudo isso. O conjunto dos inteiros ele é representado por 0, 1, 2, 3. O conjunto O conjunto dos naturais ele contém 0, 1, 2, 3 ao infinito. O dos inteiros, aqueles números negativos, 0 e ao infinito. Então, se o conjunto dos inteiros tem números negativos e também positivos, o conjunto
dos naturais tem positivos, então o conjunto dos naturais está dentro do conjunto dos inteiros, certo? Então a gente tem essa ideia de um conjunto está dentro do outro, certo? Os elementos desse conjunto estão dentro desse conjunto. Esse conjunto tem os mesmos elementos dele. E assim por diante. Menos os irracionais. Porque aí os irracionais são aqueles números que não podem ser representados por fração e etc. Certo? Gente, vamos direto aqui para a questão agora. Porque ela é uma questão que de repente a gente vai ter que puxar aquela folha novamente ali para dar uma analisada na teoria novamente. Vamos lá. Bom, SpaceX. Sendo reais não negativos, o conjunto dos números reais não negativos, que o conjunto dos números racionais, z, o conjunto dos números inteiros, e n, o conjunto dos números naturais. A intersecção dos conjuntos reais não negativos com racionais em união com a interseção entre os naturais inteiros e inteiros em interseção com os racionais e união com os naturais é igual a... Bom, gente, aqui, o primeiro passo que eu vou fazer aqui, gente, é trazer aquele diagrama dos conjuntos numéricos. Acho que vai ser bem melhor para a gente poder enxergar aqui como que ficaria essa... visualizar melhor a questão, não é mesmo? Pessoal, não esqueçam de ver os canais que estão na descrição. São canais muito bons e vocês pegam toda a teoria por lá bem facinho, tá? Uma didática muito boa desses professores. Pessoal, aqui eu representei o conjunto o diagrama do que seria o conjunto dos números, né? O conjunto numérico. E a gente vai fazer uma análise em cima disso. Aqui, ó, uma coisa importante que eu quero que vocês vejam é isso aqui. Conjuntos racionais a gente sabe que são os números que podem ser representados por fração. 5 sobre 2, 7 sobre 3... um exemplo disso, gente. Aqui a gente tem o número 2 também. Mas aí muita gente pode falar assim, poxa, mas o número 2... O número 2, ele é um número que... Se o conjunto dos racionais são números representados por fração, como é que o 2 está aí? É que é assim, seguinte, pessoal. Vocês concordam que 2 é igual a 2 sobre 1? Que também é 2, então, pessoal, ele também é um número fracionário, tá certo? Vamos lá, vamos continuar a nossa questão. O que ele quer? Ele quer a interseção de tudo isso aqui, ó. O que tem em comum, o que todos esses conjuntos têm, o que esse tem, que esses aqui também tem, que esses aqui também tem. Claro, a gente vai ter que fazer primeiro a resolução desses aqui, gente. Vamos lá, vamos pôr aqui no ladinho. E vamos tentar fazer. Ele quer a união da intersecção entre o conjunto dos naturais com os inteiros. Gente, a intersecção dos naturais com os inteiros, vamos pensar aqui. O que tem ao mesmo tempo nos naturais e que tem nos inteiros ao mesmo tempo? Olha, naturais, 0, 1, 2, 3, inteiros, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 e ao infinito, não é mesmo? Então, gente, o que tem em comum nos dois? Não são os números positivos? Sim. E os números positivos não são os números que estão dentro do conjunto dos naturais? Sim. Então, logo a gente conclui que a intersecção entre os naturais e os inteiros é o próprio os naturais. Porque, gente, é só para pensar. Se os elementos dos naturais também estão dentro dos elementos do inteiro, porém nem
todos os elementos que estão dentro do inteiro estão dentro dos naturais, gente, a intersecção é o que tem nos dois ao mesmo tempo. E o que tem nos dois ao mesmo tempo é esses números positivos que a gente tem como o conjunto dos naturais, gente. Agora ele quer a união do conjunto dos racionais junto com os naturais. O que vai acontecer se a gente unir o conjunto dos racionais junto com o conjunto dos naturais? O conjunto dos naturais não está dentro do conjunto dos racionais? Tá, olha aqui, o conjuntos racionais é a parte mais externa desse conjunto numérico. E conjuntos naturais é a parte mais interna. Ele está dentro dos inteiros que está dentro dos racionais. Portanto, o conjunto dos naturais pertence já ao conjunto dos racionais. Então, uma união entre natural e racional, tu vai unir uma coisa que já existe. Então, o que vai acontecer? Vai ser ele próprio. Tu não tem o que unir porque já existe o próprio natural dentro dos racionais. Então, a resposta disso aqui é os próprios racionais. Entendeu? Gente, essa aqui é a primeira resposta que a gente tem. E agora vamos fazer isso aqui. Perdão. Ficou meio apertado aqui, eu errei também ali. Então, gente, aquele que é a intersecção entre o conjunto dos inteiros e o conjunto dos racionais. O que tem ao mesmo tempo nos inteiros que também tem nos racionais? Vamos pensar, aqui está o conjunto dos inteiros e aqui está o conjunto dos racionais. Concorda comigo que o conjunto dos inteiros está dentro do conjunto dos racionais? Porque, por exemplo, aqui que nem eu disse, ó, 2 dentro do conjunto dos racionais não é igual a 2 sobre 1, certo? Né? 2 é 2 sobre 1. A gente não tem 2 dentro do conjunto dos racionais. Dos inteiros, perdão. Temos. Não temos menos 2? Temos. Menos 2 sobre 1 não é igual a menos 2? Sim. Então, gente, logo concluímos que o conjunto, a intersecção, o que tem em comum nos inteiros que também tem nos racionais é o próprio inteiro. Que nem aqui, ó. Lembra que eu tinha falado? O que tem em comum nos naturais e nos inteiros? Que era o próprio natural, já que número positivo tinha tanto nos naturais quanto nos inteiros. Portanto, aqui também. O que tem em comum nos inteiros e nos racionais é o próprio inteiro. Então, a resposta disso aqui é o próprio conjunto dos inteiros. Agora, a gente vai ter que fazer o conjunto dos inteiros em união com o conjunto dos naturais. Pessoal, a gente vai unir um conjunto dos inteiros junto com o conjunto dos naturais. O conjunto dos inteiros está aqui. O conjunto dos naturais está aqui. O conjunto dos naturais está dentro do conjunto dos inteiros. Todos os elementos que estão dentro, 0, 1, 2, 3 e ao infinito, existem também no conjunto dos inteiros. O dos inteiros é todos os números negativos ao infinito e todos os números positivos ao infinito. A única diferença dos inteiros é que ele tem número negativo. Então os positivos já estão dentro dele. Ao unir com o que já tem, vai dar ele próprio. Tu vai unir um conjunto que tem a mesma coisa que o outro, vai ser ele mesmo. Lembra lá na teoria? Vocês estudaram a teoria, vocês sabem, gente, que um conjunto A que tenha 1, 2, 3 e um conjunto B que tenha 1, 2, 3, 4, a gente não reescreve esses números 1, 2, 3 duas vezes, por mais que os dois estejam no mesmo conjunto. Perdão, os dois conjuntos têm o mesmo número. A gente vai reescrever isso aqui dessa maneira. Vai ficar 1, 2, 3 e 4. A gente vai reescrever apenas uma vez. A união deles a gente não reescreve duas vezes. Então, a união entre o conjunto dos inteiros com o conjunto dos naturais logo vai nos dar o próprio conjunto dos inteiros, já que
unir com algo que ele já tem, vai dar ele próprio. Então, gente, a gente resolveu isso aqui e isso aqui. Porém, ele quer a intersecção dos conjuntos dos reais não negativos. Lembrem disso aqui, ó, tem um positivozinho aqui, e isso é muito importante, os reais não negativos. Ele quer a intersecção dos reais não negativos com a resposta que a gente obteve aqui e com a resposta que a gente obteve aqui. Ou seja, ele quer a intersecção disso aqui, ó. Pessoal, deixe suas perguntas, se tiver, no comentário do vídeo e a sua sugestão. Se puder, por favor, compartilhe. Vamos divulgar o canal aí para eu poder continuar fazendo vídeos. Então, gente, ele quer a intersecção dos reais, entre os reais não negativos, racionais e os inteiros. O que tem nos três ao mesmo tempo? Vamos tentar dar uma desmembrada aqui, gente. Vamos achar um espaço aqui e vamos desmembrar. Aqui a gente tem o conjunto dos inteiros, né? O conjunto dos inteiros, a gente vai ter os naturais e os inteiros, certo? Conjunto dos racionais, a gente vai ter os naturais, os inteiros e os racionais, certo? E os reais não negativos, eu lembro novamente aos senhores aquela folhinha. Não negativos é somente os números positivos, pessoal. A gente só representa os números positivos, então a gente esquece a parte negativa, tá certo? Os reais, gente, como eu havia trazido para os senhores nessa folha também, é a união dos racionais com os irracionais, tudo isso forma os reais. Somente, porém, os positivos ele está solicitando aqui para os senhores, por conta desse maisinho que eu já expliquei. Então, gente, naturais, inteiros, racionais e os reais positivos, ele quer a intersecção entre esses três. Vamos pensar aqui, gente. O que tem ao mesmo tempo nesses dois conjuntos aqui? Os naturais, inteiros e racionais. Concorda comigo que os naturais e os inteiros têm ao mesmo tempo nos dois, não é mesmo? Porém, gente, não é assim. A gente não vai pensar desse jeito. Primeira vez que eu fiz essa questão, eu pensei assim. Porém, ele está solicitando que seja somente os números positivos. Então, aqui, ó, é a mesma coisa que a gente vinha aqui, esquecer a parte negativa, tá certo? Se tivesse um menos 3 sobre 1 aqui, a gente ia esquecer. Então, ele quer só a parte positiva, tá certo? Ele quer somente a parte positiva. Ou seja, 0, 1, 2, 3 nos inteiros, nos naturais 0, 1, 2, 3 para frente, nos inteiros 0, 1, 2, 3, nos racionais 0, 1, 2, 3. Mas tá percebendo? Eu tô falando 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3 não seria o próprio conjunto dos naturais? Então, se ele quer somente os positivos, os inteiros a gente tem números negativos e positivos. Se a gente excluir os números negativos dos inteiros, ou seja, se a gente partir aqui e tirar os negativos, vai sobrar só 0, 1, 2, 3, que é o próprio inteiro, que é o próprio conjunto dos naturais. Perdão, é o próprio conjunto dos naturais. Então, a intersecção entre os três vai ser o próprio conjunto dos naturais, porque se tu excluir a parte negativa dos três conjuntos, tu só obtém números positivos, e números positivos são do conjunto dos naturais. Então a nossa resposta, gente, é o próprio conjunto dos naturais. A intersecção dos três, o que os três têm ao mesmo tempo, são números positivos. Isso porque ele pediu aqui, gente, o conjunto dos números reais não negativos, gente. Por isso, tá certo? Por isso, ele quer somente os positivos, a intersecção entre os reais positivos, os racionais e os inteiros. E a intersecção entre esses três é o próprio conjunto dos naturais, letra D. E é isso, pessoal. No próximo vídeo eu trago para vocês aí uma questão
que envolve 3 incógnitas no conjunto. É uma questão da SpaceX também. E é isso, pessoal. Se inscreva, divulgue, por favor. E rumo à PrEP, pessoal.